Eu preciso da sua atenção. Quando você vive um momento de aflição na sua vida, quando tudo está dando errado, as portas estão fechadas, você está esperando sim e vem o não, tem aquela coisa de dar um passo para frente e 10 para trás, e chega um momento que parece que nem um para frente você está dando mais, a sua vida só vai regredindo. Se você sabe que nesse período você tomou decisões erradas, você cometeu erros no sentido de decisões lá fora, que era para fazer a coisa certa e você fez a coisa errada, erros em relação à obediência a Deus, você desobedeceu, então você está passando por tudo isso, mas no fundo, você sabe que está caindo num buraco que você cavou, você tem consciência que na verdade você está colhendo o que você plantou, mas como entender quando você está fazendo ao contrário, você está fazendo tudo certo, a sua consciência está tranquila quanto às suas escolhas e decisões lá fora, a sua consciência está tranquila quanto à sua obediência a Deus, a sua fidelidade para com Ele, e mesmo com a consciência tranquila, mesmo sabendo que você está fazendo tudo certinho, claro, ninguém é perfeito, eu também não sou, mas você está vivendo uma vida correta, e ainda assim você, da mesma forma, está passando por aflições e tudo vem dando errado. Como entender isso? Porque nesse momento, ou nesses momentos, a natureza humana, ela leva você à tendência de começar a questionar e ficar perguntando: por que, meu Deus? Por quê? Por que eu perdi? Por que a minha empresa estava indo tão bem e de repente deu errado? Por que aquela pessoa disse que ia comprar, não comprou de mim? Por que o contrato não foi fechado? Por que eu estou nessa situação? A natureza humana te leva a questionar e colocar o porquê. Mas esse tipo de comportamento é errado, porque quando você coloca um porquê e tenta entender o porquê dessas situações, quando você fica questionando a Deus, na verdade você está quebrando um vínculo de confiança de que Ele está no controle da sua vida. Porque a partir do momento que você sabe que você está fazendo a coisa certa, e você sabe que Deus está no controle da sua vida, então você tem consciência daquilo que está escrito, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E quando a Bíblia diz tudo, é tudo mesmo, inclusive as coisas que parecem ser negativas, as coisas que parecem ser ruins. E alguém pode dizer: mas bispo, como é que eu posso crer que isso é positivo, se está me fazendo mal, se está me fazendo chorar, se está me fazendo sofrer, como é que eu posso crer que isso é positivo? Você tem que entender e crer naquilo que está escrito, porque o que nos sustenta neste momento é a palavra. E a palavra de Deus diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Então tem horas que você não entende por que a sua vida está indo para um determinado lado, mas no fundo, Deus está levando você para um caminho, para um lado, para algo maior que Ele quer fazer na sua vida. Nós não sabemos o que pedimos, mas Deus sabe o que nós precisamos. Então é uma questão de você confiar na fidelidade de Deus. Eu estou obedecendo, eu estou sendo fiel, eu estou fazendo a minha parte, então não vai dar errado, porque o Deus que eu sirvo é fiel e Ele vai me honrar. Então esse pensamento vai fazer com que você elimine o porquê, e você vai colocar a pergunta certa nessa hora. E a pergunta certa nessa hora não é o porquê, a pergunta certa nessa hora é o para quê? Para que eu estou passando por isso? Porque vai servir para alguma coisa. Deus vai fazer com que isso se volte a meu favor,
porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu estou obedecendo, eu estou sendo fiel, então eu não vou desistir. Alguma coisa Deus vai fazer. Às vezes numa negociação, você espera que dê certo, você deseja, você ora, você pede, dá errado, e aí você diz, por quê? Por que deu errado? Não diz por quê. Você tem que olhar com o lado da fé e dizer, sabe por que isso aqui deu errado? Porque Deus tem uma coisa melhor para mim. Amém, pessoal? Eu me lembro que certa vez nós estávamos numa igreja que se tornou pequena, mesmo com 1.700 lugares, as reuniões estavam lotadas, nós precisávamos de um lugar maior. O bispo Macedo na época falou, tem que arrumar um terreno, a gente tem que construir uma catedral. E nós saímos, oramos, pedimos para Deus, ó Deus, dá um terreno. E o terreno apareceu, o terreno era num local bom. E eu tive dentro de mim o pensamento, isso aqui é o que Deus quer. E nós começamos a negociar, e a coisa foi fluindo. Na época o bispo aprovou, mas quando foi na hora de fechar o negócio para comprar o terreno e construir a igreja maior, construir a catedral, deu tudo errado, os documentos não bateram, não houve aprovação administrativa, e a gente teve que dar um passo atrás. E eu falei para os pastores assim, eu falei, olha, sabe por que deu errado? Porque Deus tem coisa maior e melhor do que isso aí. Esse não era o que vinha de Deus, porque se fosse o de Deus tinha dado certo. Nós não perdemos não, é porque Deus vai fazer algo maior. Passaram-se algumas semanas, 2 senhores bateram na porta da igreja, corretores, dizendo assim, nós temos um terreno para negociar ali na avenida tal. E eu falei, não, já rodei tudo, não tem terreno lá. Eles têm. Eu falei, mas eu já conheço, ele não tem. Tem terreno? Eu falei, não tem terreno ali, só tem prédio de construir. Fomos no local. Quando eu fui ver, na verdade era uma garagem de ônibus, que só tinha uma parede na frente, quem passava na porta pensava que era uma empresa. Que nada, era tudo oco, só tinha parede e uma coberturazinha que os ônibus entravam embaixo. Quando eu entrei pela rua de trás, que eu olhei, 8.000 metros quadrados. Eu falei, é aqui. Por isso Deus não permitiu lá. Então é assim. Se uma coisa deu errado na sua vida, ao invés de você ficar perguntando por que aquele negócio não deu certo, coloque na frente, no lugar do porquê, coloque o para quê. Não deu certo porque alguma coisa melhor vai acontecer na sua vida. Creia na fidelidade do Deus que você está servindo, e pare de colocar na sua vida o porquê e coloque o para quê. Um grande exemplo bíblico disso foi José. José no Egito. José foi vendido pelos próprios irmãos, foi traído pelos próprios irmãos e foi vendido como escravo para o Egito. Foi uma coisa ruim, mas por que ele permaneceu com o coração limpo? Você vai entender por quê, quando eu mostrar para você o que está escrito na Bíblia. José passou a trabalhar na casa de Potifar, ele era escravo, mas ele dava o melhor de si mesmo como escravo, ele tinha o coração limpo, e dentro da casa de Potifar ele se tornou cabeça administrador, mas depois disso veio uma traição, ele foi acusado de assédio, injustamente pela mulher de Potifar, e Potifar o jogou dentro da cadeia, e lá dentro da cadeia ele continuou com o coração limpo e deu o melhor de si, tanto é que ele se tornou chefe dentro da cadeia, até o dia que ele revelou os sonhos de Faraó e se tornou governador do Egito. E quando os anos passaram e os irmãos dele vieram pedir comida para ele, e os irmãos souberam que era José, olha o que José falou para eles. Coloca aí a passagem bíblica, por favor. Olha o que José disse para eles, pessoal. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haver desvendido para cá, porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, não foram vocês que me mandaram para cá, foi o próprio Deus, porque Ele tinha um propósito. Então não é porque, é para quê? É para quê? Coloca o para quê na tua vida. Quando não der certo, se você está fazendo a sua parte, pode ter certeza que alguma coisa vai acontecer que vai servir para o teu benefício. Você pode não estar entendendo agora, mas lá na frente aquilo vai fazer todo sentido. E para fechar tudo que eu estou falando para vocês, eu vou colocar a entrevista que o bispo Macedo deu há anos e anos atrás, em 1990, quando ele foi preso, como todo mundo sabe. Olha o que o bispo Macedo falou dentro da cadeia para repórter. Ele podia estar assim, por que, meu Deus? Por quê? Por que o senhor permitiu eu ser preso? Por que eu estou aqui? Mas olha o que o bispo falou. Eu não mereço, mas eu me sinto como um apóstolo, porque estou sentindo o que eles sentiram na sua época.
dizer, no momento a gente pode até nem entender a situação, mas eu tenho certeza que isso aqui é para o bem da igreja, é para o bem da obra que nós abraçamos, é para o bem da fé de todos nós. Acabou. Fique de pé. Precisa falar mais alguma coisa? Não é por quê, é para quê.